Fala, comissionados! Tudo bem, galera? Sejam bem-vindos ao penúltimo vídeo de Tiago. Galera, hoje o capítulo 4. Para vocês que estão assistindo depois, tipo, não acompanharam o período que a gente tá lançando os vídeos, então tá tudo certo e tal. Mas pro pessoal que tá acompanhando enquanto a gente tá lançando, tá sendo difícil, porque a gente não tá lançando nos dias certos, né? Então, se você é alguém que esteve acompanhando desde o primeiro vídeo até agora os lançamentos dos vídeos, então parabéns pela perseverança, porque você chegou até aqui com muita garra, foco, força e fé, não é verdade? Porque, gente, desculpa, sou eu que posto e eu tô falhando nesse meu objetivo de vida. Mas a gente se endireita até lá. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo bem? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. E eu acho que eu tenho que melhorar as minhas introduções também, porque elas não saem muito bem, mas enfim. Galera, eu tô com a colinha aqui do lado. Eu falei no último vídeo também que eu fico com a colinha, então se eu ficar olhando pro lado é por causa da colinha, pra eu não esquecer de falar nada aqui nesse vídeo, tá bom? A gente tá chegando na reta final, como eu disse. Tá sendo um prazer, eu acredito que pra Tata também, né? Que é a Tainá, que tá dando junto comigo, eu dando junto com ela esse estudo. É um prazer pra nós estarmos aqui, podermos dividir a palavra do Senhor com toda a intensidade e amor que a gente conhece. E é um prazer poder falar da Bíblia, né? E sempre aprender mais em conjunto. Que nós venhamos crescer em Cristo nessa. Amém, gente? Eu queria dizer que hoje é o capítulo 4 de Tiago que eu vou dar. Eu vou dar os dois últimos capítulos, o 4, que é hoje, e o capítulo 5, que é o próximo vídeo. E é isso. Eu quero lembrar a vocês que eu tô na versão NVT, por isso já pega o seu caderninho, já pega a sua Bíblia. Olha a minha Bíblia, o estado da minha Bíblia, bem, né? Eu fui inventar de pintar aqui do lado, eu borrei tudo ela primeiramente, tive que arrancar a capa, porque a capa tava muito feia, e aí eu borrei tudo, estraguei tudo, mas eu vou consertar, só que não vai ser hoje, né? E aí eu tô usando, porque ela é a minha única NVT, então eu tô usando ela assim mesmo, acabadinha. Mas pega a sua Bíblia, pega a tradução NVT no celular, se você não vê problema em acompanhar com outra tradução, então use outra tradução e vamos nessa. Pega o seu caderninho, pega a sua caneta, né? No caso eu já anotei, então não vou usar caneta. Mas é isso, galera. Gente, na descrição eu nunca falei isso em nenhum vídeo, mas eu vou falar nesse. Na descrição fica o @ do nosso Instagram, da nossa igreja, né? Por enquanto, eu vou estar deixando o @ do Instagram da igreja. Não sei se mais pra frente a gente cria um Instagram pro canal, mas eu acho que não, acho que vai ser tudo embutido. Se não, a gente fala aqui. Mas pra se vocês quiserem conhecer, lá tem o endereço. A gente tá também começando agora o Instagram, então não tem muita coisa. Mas se vocês quiserem conhecer mais sobre a gente, tá lá o Instagram, gente. Queria falar também sobre o quê? O curte, comenta e compartilha, não é mesmo? Então, galera, deixa seu curtir, principalmente que eu peço de coração, comente dúvidas, coisas que vocês gostaram, coisas que vocês acharam ruim, coisas que vocês não repetiriam, coisas que vocês repetiriam, enfim, ideias de livros, ideias de temas, ideias de quadros, né? Se a gente for começar um quadro. E é isso, gente. Então, vamos agora pro livro. A gente não estamos fazendo oração, né? Antes de ler. Mas seria bom, então, se está aí no seu quarto, na sua casa, na rua, fazer uma oração em espírito, pedindo para que o Espírito Santo venha sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, para que nós venhamos conhecer mais o Senhor. Amém, galera? Então vamos lá. Lembrando, estou na tradução NVT. Gente, fui eu que dei essa pregação do 4, né? Como a gente falou, Tiago, a gente tava lendo com a nossa igreja. Então, o capítulo 4 fui eu que dei essa pregação. E o título que eu dei pra pregação foi Se Aproxime de Mim, né? Naquela semana, eu tava com o louvor Fogo em Meus Ossos, do Alessandro, pelas boas, na minha mente, né? Que ela se aproxime de mim, chute as pedras pra longe daqui. E eu achei tão lindo
E aqui é se aproxime de mim, no caso de nós nos aproximarmos de Deus, de nós nos achegarmos ao Senhor. Amém? Eu vou ler de pouquinho em pouquinho, pra gente seguir de pouquinho em pouquinho. Capítulo 4, versículo 1. A minha tradução é: aproximem-se de Deus. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E, quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Gente, eu vou parar aqui. Não era para eu ter lido 5. Vamos falar até o 4, depois a gente lê o 5. E eu vou falando de parte por parte, porque eu acho que fica melhor. E outra coisa que eu não falei, vocês perceberam que o nosso cenário mudou? Galera, a gente vai ficar revezando entre gravar em vários lugares, né? Então, eu acho que esse cenário vai ficar fixo, mas se não ficar, tá tudo bem. O que importa é que dá pra me ver e dá pra me ouvir, né? Mas, vamos lá. Aqui, nós vamos falar sobre o versículo 1, que fala assim: de onde vem, Tiago ele escreve, de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que ganham dentro de vocês? Eu quero relembrar que nós estamos falando do livro de Tiago, e Tiago, ele escreve essa carta para uma igreja perseguida, que eram novos cristãos novos na fé, que ainda estavam amadurecendo na fé, não é? Então eles tinham as suas questões, e ainda por cima, eles tinham que lidar com a perseguição. Eles mal começaram a caminhar na fé e já tinham que lidar com a perseguição, né? Então, é provável que eles, eu vou usar meu caderninho de cola, que os que estavam sendo perseguidos, eles tinham algumas questões de zelo pela fé. Então é como se eles falassem assim: vamos cuidar da nossa fé, vamos cuidar da nossa vida cristã, vamos zelar, cuidar do nome de Cristo. Mas com esse zelo pela fé, eles acabavam tendo muitas discussões. Por quê? Porque se juntavam um grupo falando que não, que é assim, assim, assado, e outro grupo falava, não, é assim. Mas os dois eles estavam talvez com a intenção, entre aspas, boa no sentido de tentar defender a fé, mas um pouco egoísta também, no sentido de talvez, eu vou ganhar essa discussão. É o meu grupo que tá certo, é o meu argumento que tá certo sobre o evangelho. Então, esse sentimento acabava criando discussões. E essas discussões, obviamente, elas não vinham de Deus. Então, apesar de talvez no coração deles, eles estarem... Claro, eu acredito que eles tinham a ciência, né, a noção de que aquilo ali que estava causando dissensão, e se a causa de dissensão não vem do Senhor, né? Mas eles estavam ali mergulhados nisso. Eu penso desse jeito, eu penso desse jeito, e acabavam brigando. Então o Tiago ele fala assim: essas discussões elas não vêm na verdade dos prazeres carnais que estão dentro de vocês. E depois ele começa a falar que vocês querem o que vocês não têm. Gente, o computador fica chegando mensagem, mas vocês querem o que vocês não têm e até matam para consegui-lo, invejam. E na verdade, vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês pedem mal. Aqui, ó. No finalzinho do versículo 2. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dá prazer. E aí nós vamos para o início que a gente estava lendo, o capítulo 1, que foi eu que dei o capítulo 1 aqui no canal também. No capítulo 1, Tiago, ele expressa o desejo do coração de um líder como o desejo de alguém que está querendo o quê? Que está
querendo que a igreja que ele lidera amadureça na fé, com toda a ousadia, com toda a graça que o Senhor já concedeu a eles. Então, no capítulo 1, Tiago ele fala assim, irmãos, eu desejo que vocês cresçam, aqui ó, e é nesse que vocês estejam plenamente desenvolvidos para serem maduros e completos, sem que nada vos falte. E é nessa maturidade que vocês adquirem a sabedoria de Deus. E nós temos que entender que, seja quem for que está me ouvindo, mas nós temos que entender que o Senhor, ele disponibiliza para nós toda a sabedoria, toda a inteligência, toda a capacidade que nós precisamos ter para conhecer a Cristo. O Senhor vai falar sobre isso no 1 também, se eu não me engano. O Senhor não é um Deus de confusão e não é um Deus que se coloca como confuso. Eu vi uma ministração faz tempo do Luciano Subirá e ele falava sobre o Senhor ser um Deus que é como se ele fosse um pai que brinca de esconde-esconde com o seu filho. E ele não vai se esconder no lugar, sei lá, a criança tem 2 anos, o pai não vai se esconder no lugar hiper mega difícil que ele sabe que o filho não vai achar, não. Ele vai se esconder na onde? Atrás da cortina, que dá pra ver o barrigão do pai, dá pra ver a cabeça, dá pra ver tudo. Pra o neném chegar com alegria e dizer, achei. Porque ele se esconde já na intenção de ser encontrado. Ele não se esconde de uma maneira difícil para que ele não seja encontrado. E assim é o Senhor. O Senhor, ele deseja ser encontrado. Por isso, ele não se coloca no fim de um lugar tão difícil de alcançar, que você precisa disso. Não. Ele se coloca em um lugar simples, como um pai que se esconde atrás da cortina para que seu filho o encontre. E é nesse lugar simples que o Senhor está dizendo, eu desejo que você me encontre. E o que isso tem a ver com o que o Tiago está escrevendo aqui? Tem a ver porque ele fala assim que eles querem tantas coisas e eles matam até para conseguir. Ou seja, os sentimentos de inveja que são quebrados através de uma vida com Deus, através de uma vida, um coração de arrependimento diante do Senhor. E depois ele fala assim que quando vocês pedem, vocês não recebem, porque os seus motivos são errados. Mas Bela, como pedir com motivos certos? Como orar sabendo que meus pedidos estão sendo certos? Conhecendo ao Senhor. Irmãos, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a nossa caminhada está entregue nas mãos do Senhor. E tudo que nós fizermos, que nós falarmos, tem que ser direcionado pelo Senhor. Então a gente fala, os nossos sonhos já não são mais nossos, mas são os dele para nós. Os nossos planos são os dele para nós. E com tudo isso, minha oração, eu não tenho que pedir coisas que na verdade não são do coração de Deus. Mas como saber se isso não é do coração de Deus? Conhecendo o coração de Deus. Então, e quando pedem não recebem porque seus motivos são errados. Como ter motivos certos para pedir? Como pedir corretamente? Conhecendo quem Deus é. Porque quando eu conheço quem é o meu Senhor, então a minha oração ela vai fluir de uma maneira tão... vai sair de uma maneira, sabe, vai fluir. E por quê? Porque o meu coração está ligado ao coração do meu Senhor, e os pedidos que eu faço, eu sei que são os desejos dele para mim, porque nós somos um. Então, você em sua oração se expresse para o Senhor com todo o desejo, com toda a reverência, com um coração humilde, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Talvez eu não sei, Senhor, eu desejo isso, mas Pai, isso é a tua vontade? Que pergunte para o Senhor, ore perguntando, pergunte e encontre na palavra do Senhor o que é a vontade dele. E aí depois ele vai dizer assim, pedem apenas o que lhe dará prazer. E isso vem uma outra questão. A questão de que nós pertencemos, quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a pertencer a Cristo e pertencer uns aos outros. Então a Tata, ela citou isso na pregação dela. Eu estou pedindo um carro, mas eu estou pedindo um carro para que esse carro
venha ser usado só pra mim, pra minha família? Claro que não. Vai ser pra mim, pra mais 20 mil gente que eu encontrar no meio da rua, 20 mil pessoas que participam da minha igreja, pra eu dar carona, pra eu levar em tal lugar, pra eu levar em outro lugar, pra eu, sabe? Pra utilizar em prol também do meu próximo. Por isso, pedidos egoístas, pedidos que não trazem frutos para o reino e, consequentemente, frutos para a nossa vida, porque também estamos inseridos no reino, frutos de uma vida em Cristo, frutos de um cristão. Então, eles são pedidos errados, pedidos que não estão no coração do Senhor. E aí, no versículo 2, nesse versículo que a gente estava lendo, tem um outro ponto que a gente tem que entender que essa era a igreja primitiva. Então, eles estavam aprendendo juntos. Tantos líderes, olha que legal, tantos líderes, legal e meio drástico assim, né? Porque aprender sempre é difícil, né? Mas tantos líderes quanto os liderados, eles estavam aprendendo juntos como ter uma vida com Cristo e entendendo juntos os pilares da fé. E aí, deixa eu ajeitar minha humilde Bíblia. Nós vamos continuar, e ele fala assim que adúlteros, no versículo 4, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Quando algumas traduções, elas colocam adúlteras, no sentido de estar globalizando a igreja de Cristo, porque nossa representação é que nós somos a noiva de Cristo. Então, algumas traduções colocam como adúlteras, né? Que é o quê? A igreja. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Eu não tô falando que a igreja é adúltera, gente. Corrigindo aqui a minha fala. Vou até ler aqui, ó. É colocado como adúlteras, podendo trazer referência quanto a nós, a noiva de Cristo. Por quê? Porque tá falando sobre os cristãos que tentam ser amigos do mundo e ao mesmo tempo amigos de Deus. Só que Tiago deixa claro, o Espírito Santo deixa claro através de Tiago, dizendo que a amizade com o mundo é inimizade de Deus. E o que é isso? Amizade com o mundo e inimizade de Deus. É você estar apegado às coisas desse mundo. Jesus, ele fala assim, né? Em Romanos 2 nós temos: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos, né? A metanoia que o pessoal fala, pela renovação dos tempos. Então, o que é ser transformado? É não ter mais uma mente e um coração que pertence a este mundo, mas é ter uma mente e um coração que pertence à eternidade, com saudades, com um coração que pulsa em desejo pela eternidade. E aí, nós vemos aqui, e depois ele fala assim que torna inimigos de Deus. Então, não tem como a gente, sabe, ter ligação com o mundo, desejar as coisas dessa terra. O que é desejar as coisas dessa terra? É estar ligado ao pecado. É estar preso ao pecado. É estar preso aos meus prazeres que são passageiros aqui. É estar presos a coisas momentâneas que tiram o lugar do céu e da eternidade em meu coração. Isso é estar apegado ao mundo. É ver mais valor em coisas daqui do que nas coisas celestiais. Isso é estar apegado ao mundo. É amar mais a minha carne, a minha vida física, este planeta, do que amar a Cristo, ao céu e a verdadeira vida, que é a eternidade. Depois, no versículo 5, ele vai falar: o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa parte aqui, ela é um pouco complexa, né? Por quê? Por causa das traduções. Cada tradução, se você for ler em outras, é um negócio diferente e tem muitas suposições sobre essa parte. Ai, ó, meu bichinho quebrou. Mas tem muitas suposições sobre essa parte.
O que acontece? Eu só vou trazer uma das interpretações possíveis, que é o zelo. O zelo de Deus. O que é zelo? Zelo é cuidado, né? É você guardar, é você proteger, é você ter como precioso. E esse cuidado de Deus é o quê? É pelo seu nome. Deus tem cuidado, tem zelo pelo nome dele, porque ele é o digno e ele também tem zelo por nossos corações. E aí ele fala assim, que vocês não, o que vocês acham que as escrituras querem dizer? Que o espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes. E aí tem o louvor diante do trono, né? Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Mas esse tem ciúmes é justamente a questão do zelo. Não de uma coisa, não de um sentimento errado, mas o sentimento do Senhor de entender que Ele ama nós. Ele nos ama nós, é fogo, né? Ele nos ama e Ele deseja o nosso coração. E ele tem olhos como chamas de fogo, desejando o nosso coração. E quão miseráveis nós somos para que o Deus eterno deseje nosso coração. Mas mesmo assim, o amor dele, que é extravagante, deseja o nosso coração com zelo, com cuidado, buscando o nosso coração e chamando-nos para perto. Mas se nós dizemos não, então é nossa escolha estar dizendo não. A salvação ela já está colocada diante dos nossos olhos. O Senhor ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir. Já existiu a cruz. E graças a Deus por isso. E agora ele olha e ele nos chama. Venha até a mim. E eu te receberei com amor. E aí ele fala sobre isso. E ciúmes também de ídolos. E o que são ídolos, Bela? Ídolos não são apenas estatuetas, né? Que a gente fala imagens, estátuas, não sei o que. Não. É às vezes o meu celular que eu mexo várias horas por dia e esqueço do Senhor. Sabe? É uma série que eu sou apegada. É uma pessoa que eu sou tão apegada que eu sou capaz de ter o sentimento real de dizer: se ela morrer, eu morro também. Se não sei o que, não existe vida sem você. Eita, minha Bíblia assim. Rasgar minha Bíblia desse jeito. Mas não sei o que. Então são pessoas, são objetos, é uma casa, é um objeto, é uma pessoa, é um sentimento, é uma série, é um filme, sabe? Tudo que toma o lugar de Deus do nosso coração é um ídolo. Por isso que nós venhamos nos analisar e entender que o Senhor ele tem ciúmes, o amor dele transcende todas as coisas e ele deseja nos alcançar. Por isso que nós venhamos quebrar os nossos ídolos no nosso coração, porque o Senhor ele é supremo, ele é soberano e não existe ele aceitar outro Deus que não seja ele. Porque ele é o único verdadeiro Deus. E eu queria pedir pra Manu ver quantos minutos tá aqui, porque eu acho que eu tô ultrapassando. Mas, continuando, eu queria falar que... E aí ele vai lá e fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eita, 23, calma, gente, vai dar certo. Mas concede graça aos humildes. Eu vou ler tudo aqui, eu vou dar um resumo rapidinho, porque a gente tá acabando o nosso tempo. Os humildes aqui que fala não é uma pessoa pobre financeiramente, porque a gente tem mania de pensar em humildade como alguma pessoa que acaba não tendo dinheiro suficiente para algumas coisas. Mas humildade, na verdade, é humilhação, é estar debaixo da mão de Deus, é entender que nada somos, é entender que nada temos. Isso é humildade. O meu próximo título se chama Resistam ao Diabo, e eu vou ler até o 12. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Gente, eu espero que vocês leiam esse versículo depois sozinhos, porque
Isso aqui é extraordinário. Eu não tenho tempo suficiente para que nós possamos explanar de maneira não completa, né? Porque a Bíblia sempre tem coisas novas para nós. Mas não é explanar aqui da maneira que eu gostaria. Mas aqui nós vamos falar sobre um versículo bem conhecido, que é o resistam ao diabo. A gente tem que analisar os pontos. Fala assim, primeiro, submetam-se a Deus. É o quê? É o sentimento de humildade que a gente acabou de falar. Submetam-se a Deus é entender que o Senhor, Ele é o soberano sobre nossa vida. Ele é o soberano sobre os nossos corações. E se Ele é o soberano, se Ele é o dominador, se eu não tenho mais planos, eu não tenho mais sonhos, mas eu desejo os dele para mim, então eu estou debaixo dos desejos dele. E estando debaixo dos desejos dele, estando debaixo da mão dele, eu assim conheço ao Senhor, entendo quem Ele é, estou com meu coração voltado a Ele. E aí eu vou resistir ao diabo. Resistir não é fugir, não é fingir que nada aconteceu. Não é esquecer que eu cometi essa falha, que eu dei esse escorregão. Não é esquecer que aconteceu isso. Não é esquecer que eu tive esse pensamento. Não é deixar pra lá. Ou até mesmo, eu até vou ver aqui uma anotação que eu fiz. Não é fingir que o problema não existe. Mas é continuar perseverando com oração, que é o que a gente vai falar no capítulo 5, com oração e desejo de Deus, continuar perseverando e resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então, para que isso aconteça, para que Satanás fuja de nós, para que nós possamos nos submeter a Deus, nós temos que antes procurar conhecê-lo, conhecer quem ele é. Tanto que no 8 vai falar, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E era nisso que eu queria dar ênfase, isso foi muito ministrado no meu coração. Se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Esse lavem as mãos traz referência aos sacerdotes, que antigamente, antes deles entrarem no tabernáculo, eles tinham que, no pátio, tinha uma pia, né? Um balde cheio de água, e eles lavavam as mãos nesse balde. Mas aqui quando fala lavem as mãos e purifiquem o coração, tá falando agora sobre não lavar as mãos de maneira superficial, mas ter o seu coração e sua mente pura, para que você possa, no meio dessa caminhada, submeter a Deus, resistir ao diabo, e assim ele fugir de vocês, de nós, enfim. E aí depois fala assim, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. A mente dividida em si não é... Eu realmente sou filho de Deus, eu não sou. Realmente isso é verdade, não é? Irmão, se o Senhor já disse algo para nós, e é tudo que ele falou através da palavra dele, e também tudo que ele diz através, sabe, do nosso dia a dia, das coisas que acontecem, então que nós venhamos nos agarrar à promessa que ele já nos entregou, nos agarrar ao que ele já nos... Eita, que a Bíblia hoje vai. Nos agarrar ao que ele já nos deu e assim permanecer na jornada, caminhando com passos firmes, para que nenhuma dúvida possa dividir a nossa mente. Eu acho que esse vídeo ele tá bem diferente dos outros, mas enfim. E aí ele vai lá e fala assim, que haja lágrimas, lamentações, que haja choro. Ele termina falando sobre um coração arrependido. Por isso, se você está preso em algum pecado, em alguma aflição, em algum sentimento errado, saiba que o Senhor, ele te dá sabedoria para pedir e pedir cura. Saiba que, nós vamos ver isso mais sobre oração, mais no 5, saiba que o Senhor, ele te entrega ele te entrega toda a capacidade para que você peça, e peça com sabedoria. Ele te entrega irmãos também,
capacitados para orar por você. Então, isso é tema do outro vídeo, então não vou explanar muito, mas se aproxime do Senhor, conheça a Cristo. Bela, mas eu não consigo sair desse pecado. Se aproxime do Senhor, conheça a Cristo. Não existe. Se existe um coração quebrantado, se existe um coração arrependido, o Senhor ele está disposto a derramar perdão. Mas para isso, nós precisamos ter um coração verdadeiramente arrependido. Versículo 11. O meu título é: não julguem os outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que lhe deu a lei é juiz. E somente ele tem poder para salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? E aqui vai falar sobre o julgamento, digamos, não construtivo. Uma coisa é eu conhecer uma irmã na fé por muito tempo, eu ver que ela está caindo, que ela está tendo dificuldade em alguma área da vida dela, e eu chegar nela e falar: irmã, eu percebi que isso e isso está acontecendo, eu quero orar por você, eu quero dizer que isso não está certo, eu quero te dar um conselho, só que não no sentido de eu julgar, de eu estar me colocando maior que ela, de eu estar falando que você fez isso e começar a fofocar e começar a falar pro povo que não sei o que, não. Isso é sobre o julgamento saudável que visa o amor pelo nosso irmão. Agora, pessoas que se colocam como superiores, pessoas que se dizem cristãs e colocam como superiores, que vão falar com a outra pessoa sobre alguma coisa que ela está fazendo errado, mas com um sentimento de julgamento errado, esses é os que o Senhor condena aqui. É o que Tiago escreve, dizendo que somente o juiz tem poder para julgar, e o juiz é o Senhor. Então, nós não temos autoridade, nós temos ali o que o Senhor nos entregou para ensinar, discipular, corrigir em amor, mas não com tom de supremacia, até porque quem somos nós? Não somos supremos e não podemos nada. Só fazemos o que fazemos porque temos o Espírito de Deus. E no fim, não confiem em si mesmo. Versículo 13. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali, teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos tudo aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. E aqui é interessante porque fala: não confiem em si mesmos. Então, é a mesma coisa. Submissão ao Senhor é entender que nós não somos nada, não temos nada, não confiamos em nós mesmos e que tudo é por meio de Cristo. Por isso, até mesmo planos como a construção de algo, como a mudança de casa, uma faculdade, um curso, claro, nós temos que tomar nossa atitude, nós temos que falar: Senhor, talvez você olhe falando: Senhor, eu vou me inscrever para essa prova e eu vou estudar e eu peço para que, se for da tua vontade, então que eu passe, mas se não for, Senhor, então que eu não passe. Porque nós temos que nós temos que entender que nós somos dependentes do Senhor. E a humildade, ela nos conduz a entender isso. Gente, é isso. Esse texto, ele é muito especial. Eu peço perdão porque eu não consegui passar ele direito aqui. Mas eu peço para que você leia, o Espírito Santo vai ministrar e esclarecer muito mais coisas no seu coração. Se ficou dúvidas, por favor, fala que a gente responde. Eu tento responder. Se tem perguntas sobre outros assuntos, curte, comenta, compartilha, ora em casa e peço para que o Espírito Santo ministre mais isso no seu coração, porque ele deseja que nós nos aproximemos dele com toda devoção e amor. Agradeço por todos que ficaram até aqui. É muito especial para mim dar esse estudo e é isso. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo, gente.